isso e querem ajudar. É ótimo ter esta ajuda. Um dos maiores benefícios de ajudar os outros é o que recebemos em troca. Embora não ajudemos por razões egoístas, nossos atos nos proporcionam uma recompensa interna, que serve como nossa razão para continuar com nossos esforços. Quando alimenta crianças, este renomado chefe é alimentado pelo maior motivador do mundo, o amor. O amor que as crianças me dão é mais do que eu jamais poderia imaginar em toda a minha vida. Um pensamento se transformou em um projeto fenomenal e uma causa louvável que mudou a vida de centenas de milhares de crianças. Desde então, o pensamento original desencadeou outro. Hoje, Bruno não apenas pretende alimentar as crianças famintas. Ele também se esforça para que tenham um teto sobre suas cabeças. Ele explicou a evolução desta sucessão do pensamento. Às 5 horas da tarde, as crianças deixam o clube Boys and Girls e voltam para seus quartos de hotel, onde são frequentemente expostas ao pior ambiente possível. Comecei a investigar os tipos das famílias que vivem lá. Além das ruins, descobri que também há famílias boas. Mas devido à economia, perderam suas casas ou seus empregos e acabaram em um quarto de hotel. Ainda assim, são famílias americanas trabalhadoras. Querem encontrar um trabalho e vão encontrar. Quando conseguirem, entretanto, eu me perguntei como eles poderiam juntar o depósito para um apartamento de 2 quartos. Para ajudar cada família, percebi que posso fazer um gesto de mudança de vida e pagar o primeiro e último depósito para um apartamento. Nos últimos 7 meses, eu mudei 38 ou 39 famílias através de angariação de fundos e doações. Acompanhamos essas famílias por 12 meses e o projeto é 99% bem-sucedido. Muito parecidos com a sucessão do pensamento, os eventos e experiências em nossas vidas criam um efeito dominó que inspira nossas ações. Esse efeito é a razão subjacente pela qual o chefe Bruno é tão apaixonado por ajudar essas crianças e suas famílias. Simplificando, ele sabe o que é ser pobre. Vindo de uma família pobre, o macarrão era um alimento básico em sua dieta, porque era a maneira mais barata de alimentar 7 crianças famintas e em crescimento. Após a Segunda Guerra Mundial, mamãe e papai se mudaram para a França. As pessoas do outro lado da rua nos davam meias, sapatos, camisas e roupas íntimas. Eu nunca fui à escola de espido porque as pessoas doavam para mim. Eu faço a mesma coisa agora. A história de Bruno é uma clássica história de sucesso americana. E sua generosidade e determinação aparentemente não têm fim. Ele se recusa incansavelmente a permitir que obstáculos e desafios cruzem o seu caminho. Determinado a estar à tona durante a recessão, ele até hipotecou sua casa 2 vezes para manter o programa em funcionamento. A chave para nunca desistir, diz ele, está em sua inspiração. Se você desistir, você desiste de parte de sua vida. Nunca desista. As crianças são sua única inspiração. Não sou casado, mas tenho 300 filhos. As crianças me inspiram. Obviamente, meus clientes favoritos são as crianças, que são convidadas para o meu restaurante. Elas raramente são expostas a algo bonito, como o meu restaurante. No dia em que servi a metade da minha refeição de número 500.000, convidei as crianças e convidei celebridades e atletas famosos para atendê-las. Pedimos a cada um deles para fazer uma entrevista especial para fornecer inspiração às crianças, para ajudá-las a saber que poderiam sair dos quartos de hotel, sair do clube Boys and Girls e fazer algo especial também. Com experiência em primeira mão em superar situações, Bruno pode atestar o fato de que o sucesso é possível para quem realmente o deseja. Através do trabalho árduo, da atenção aos detalhes e do compromisso com um serviço impecável, ele passou de lavador de louças a proprietário de um dos melhores estabelecimentos gastronômicos do mundo. Ele seguiu sua paixão e a construiu em seu sonho
ao ver uma oportunidade e ao trabalhar para isso. Depois de passar 7 anos aperfeiçoando seu ofício, Bruno soube que o Anaheim White House estava sendo vendido, porque o dono não era um restaurador. Quando ele se aproximou do proprietário e perguntou sobre o preço, o proprietário respondeu perguntando quanto dinheiro ele tinha. O fato era que Bruno não tinha nenhum, mas este obstáculo não o impediu de realizar seu sonho. Ele teve a oportunidade de alugar o estabelecimento por 3 anos com a opção de comprá-lo. Literalmente, adquirindo o restaurante com um aperto de mão, o acordo foi baseado na boa-fé, confiança e respeito. Hoje, ele passa por oportunidades semelhantes com as crianças que ele serve, em um esforço para fazer a diferença em suas vidas. Enquanto ele estava servindo massa um dia, um menino de 15 anos aproximou-se dele e perguntou se poderia trabalhar para ele. Ele disse ao adolescente que ele tinha que ter 18 anos para trabalhar em seu restaurante. 3 anos depois, o mesmo jovem entrou no restaurante e informou o chefe Bruno que era o seu 18º aniversário. Fiel à sua palavra, Bruno deu-lhe um emprego e sua primeira oportunidade de superar suas circunstâncias e criar seu próprio sucesso. Sem dúvida, este renomado chefe resume os princípios pessoais e profissionais identificados há quase 100 anos por Napoleon Hill. Ele construiu um restaurante de renome mundial, seguindo sua paixão. Mas seu sucesso profissional fornece apenas uma fração da realização que ele recebe de sua carreira. Ao invés disso, é a sucessão desse negócio, alimentar crianças famintas, que traz suas verdadeiras riquezas, satisfação interna, orgulho e inspiração. Napoleon Hill fala deste tipo de riqueza em Quem Pensa Enriquece, o legado. Muitas vezes, não é nosso sucesso profissional, mas a geração deste sucesso que nos permite realizar nosso propósito maior. Quando somos conduzidos por este propósito, ele se torna intenso e assume uma vida própria. Você também tem o poder de transformar seus pensamentos em algo maior do que já imaginou. Quando você o faz, pode achar que seu pensamento original foi realmente um trampolim em direção à sua verdadeira felicidade e propósito, o que você realmente deveria fazer com sua vida. Liberte seu forte. Seu forte é a sua maior força ou talento. Seguindo a fórmula de 5 passos do chefe Bruno, você pode usar o seu forte para definir a trilha do sucesso em movimento. 1. Encontre sua paixão. Quando você encontrar sua paixão, você vai adorar o que você faz e se inspirar a usar seus talentos de forma única. 2. Reconheça suas ideias. Seus pensamentos são seus, mas para ter valor, devem se tornar realidade. Reivindique a propriedade de suas ideias e haja sobre elas. 3. Reconheça suas oportunidades. O chefe Bruno seguiu este princípio repetidamente durante toda a sua carreira. Ele começou com uma oportunidade de nível inicial e aproveitou o crescimento e a experiência que isso proporcionou. Então, ele viu uma oportunidade maior de possuir seu próprio estabelecimento, onde ele poderia executar seus talentos e habilidades ao máximo. Por último, mas não menos importante, ele reconheceu que seu negócio lhe permitiu perseguir uma paixão que era ainda maior que seu sucesso empresarial. Ao juntar suas ideias com oportunidades, ele progrediu em direção a seu verdadeiro propósito, aquele que lhe traz sua maior felicidade. 4. Pense além de sua ideia inicial. Muitas vezes, uma ideia ou pensamento é apenas um trampolim que pode levá-lo ainda mais longe. Muitas pessoas se perdem nos detalhes e acreditam que alcançar este objetivo inicial
é o seu destino final. Deste modo, deixam de atuar sobre ideias subsequentes. O chefe Bruno não teve que assumir a responsabilidade de fazer massas para 75 crianças com fome em 18 de abril de 2005. Ele já havia alcançado seus objetivos profissionais. Como era bom que ele podia desenvolver sua ideia naquele dia, tanto para as crianças quanto para ele. Este ato único assumiu vida própria, instigou uma nova paixão e propósito em Bruno e mudou muitas outras vidas no processo. 5. Obtenha a ajuda dos outros. Aceite auxílio quando precisar. Quanto maior a causa ou o objetivo, mais você precisará da boa vontade dos outros. Como Napoleão Hill disse, nenhum indivíduo tem experiência, educação, habilidade nativa e conhecimentos suficientes para assegurar a acumulação de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Quando o chefe Bruno correu o risco de ter que parar de alimentar seus filhos do hotel, ele aceitou a ajuda de que ele tanto precisava. Ele não só conseguiu continuar com sua paixão, como também foi capaz de expandi-la. Napoleon Hill disse: o sucesso na vida depende da felicidade, e a felicidade não é encontrada de outra maneira, a não ser através do serviço, que é traduzido em um espírito de amor. O Clube da Caterina cresceu exponencialmente e ganhou reconhecimento mundial, com um conceito que em breve será replicado na cidade natal do chefe Bruno, na Itália. É a fonte de seu maior orgulho, um serviço certamente realizado no espírito do amor. E tudo começou com um único pensamento: aquela criança não deveria ir dormir com fome. Capítulo 5. Mapeando a transição dos pensamentos à realidade. Quando a derrota vem, aceite-a como um sinal de que seus planos não são sólidos. Reconstrua-os e navegue mais uma vez em direção ao seu desejado objetivo. Napoleon Hill. Um mapa é um recurso que pode ser usado para nos guiar para onde quer que desejemos ir. Se estamos viajando de San Antonio para Miami, ou se estamos procurando a melhor rota em toda a cidade. Usando um mapa, podemos traçar a viagem do nosso ponto de partida para o nosso destino. Em qualquer ponto, podemos olhar para trás, para onde estávamos e como chegamos onde estamos hoje, ou nos fixamos no futuro e nos lugares que queremos. Os mapas têm sido desenvolvidos e utilizados há séculos, sendo o mais antigo dos desenhos das cavernas e mapas desenhados em tábuas de argila da Babilônia em 2300 a.C. Desde então, os mapas evoluíram e tornaram-se mais complexos, ilustrando uma vasta gama de dados. Hoje, a nossa capacidade de acessar e utilizar mapas é praticamente ilimitada. De peças impressas dobradas nos porta-luvas a dispositivos GPS que fornecem instruções audiovisuais, podemos traçar e seguir nossa jornada até nosso destino, tanto antes de embarcarmos quanto depois da chegada. Mapas de todos os tipos desempenharam um papel central no desenvolvimento pessoal e no sucesso profissional de Richard Saul Wurman, o fundador da TED, uma organização sem fins lucrativos que fornece conhecimento gratuito nas áreas de tecnologia, entretenimento e design. Como Napoleon Hill, a TED acredita no poder de que as ideias têm em mudar atitudes, vidas e o mundo. Sua missão é expressa através do lema "Ideias que valem a pena espalhar". E suas famosas palestras TED são sensações virais, muitas delas acumulando milhões de visualizações. Curiosamente, Richard também é cartógrafo, creditado com a criação dos guias de acesso da cidade, que fornecem gráficos e informação para tornar os lugares compreensíveis aos visitantes.
Hoje, ele está usando sua experiência cartográfica de maneira inovadora. Suas iniciativas mais recentes incluem 19, 20 e 21. Projeto cartográfico comparativo para mapear ambientes urbanos. E seu projeto do Observatório Urbano, ambos voltadas para a cartografia eletrônica urbana, estabelecendo a metodologia padrão para dados comparativos e observatórios urbanos conectados ao vivo em todo o mundo. Embora estes dois caminhos de carreira possam parecer desconexos, eles são, de fato, extensões naturais da paixão de Richard por mapas e, mais especificamente, sua visão única do que um mapa é essencialmente e os propósitos críticos de todos os tipos de mapas que servem em nossas vidas. Minha autodefinição de um mapa é CPH, capacidade de percepção do homem. Um mapa é uma forma fundamental de entender visualmente algo. Se um mapa não funciona, não é um bom mapa. É uma medida de desempenho do design gráfico. Mas um mapa é um tesouro. E a compreensão de um mapa para muitas pessoas é diferente. Muitos pensam que o Google Earth é um mapa de informações, mas ele não contém muita informação. Ele não consegue mostrar padrões comparativos de uso da propriedade. É simplesmente uma imagem. De fato, Richard teve 5 carreiras, praticamente todas girando em torno do crescente entendimento e fornecimento de clareza. Ele é apaixonado por mapas tanto literais quanto figurativos, e a nossa capacidade de mapear praticamente qualquer coisa, mesmo coisas que não podemos ver, como o cérebro humano. Em um discurso para o curso de pós-graduação em design de Harvard, ele falou sobre 5 pessoas que conheceu que foram treinadas em arquitetura e quão radicalmente diferentes eram suas vidas como forma de ilustrar o fato de que todos nós temos jornadas diferentes, diferentes mapas, com destinos que podem parecer os mesmos. Enquanto somos ensinados, somos como um silo. Começamos como privado e terminamos como geral. Existe uma continuidade de sucesso. Autorização para se interessar. Apesar da enorme quantidade de conhecimento e entendimento que Richard adquiriu sozinho e espalhou através de seu trabalho, ele acredita que sua ignorância é o seu maior trunfo, uma crença desenvolvida desde muito jovem. Richard não veio do que ele se refere como a fonte do mundo acadêmico. Seu pai fabricava charutos, enquanto o outro lado de sua família era pobre. Mas sua família lhe deu permissão para se interessar pelas coisas. Quando diferentes assuntos surgiam durante as conversas familiares, você deveria contribuir e saber do que estava falando. Ele carrega essa responsabilidade até hoje, e isso se reflete em tudo o que ele faz. 2 palavras que usamos com frequência são informação e pergunta. Estou interessado naquela parte da palavra informação, que é a parte fundamental, que é informar. E estou interessado na parte fundamental da palavra pergunta, que é perguntar. Eu estou interessado na busca esclarecida. A maioria das questões não é esclarecida. Achamos que tudo é informação. Muito poucas coisas são realmente compreensíveis, mas quero entender uma coisa. Este é o meu único questionamento. Historicamente, se eu tornar as coisas compreensíveis, outras também parecerão ser. Enquanto suas realizações são muitas e impressionantes, Richard ressalta que ele foi demitido de todos os empregos, exceto os 2 anteriores. Ele está bem ciente de suas limitações, entre elas o que ele descreve como preguiça fundamental, o que ele contesta, dizendo a todos o que ele vai fazer bem antes de começar. É apenas um exemplo de sua habilidade fascinante em entender sua própria motivação e inspiração. Esta mesma profundidade de compreensão é o que ele tenta facilitar através das palestras TED e seus conceitos de mapeamento inovadores.
Napoleon Hill escreveu: recusamo-nos a acreditar no que não compreendemos. Richard passou uma vida compreendendo si mesmo e seus muitos empreendimentos e, como resultado, viu oportunidades onde outros não viram e criou sucesso em uma série de empresas e negócios. Através do TED, ele está acendendo essa paixão pelo entendimento e seus benefícios resultantes a milhões de outros. Perseguindo a questão esclarecida. Richard também teve falhas, mas ele sistematicamente se recusava a permitir que elas o detivessem. Em vez disso, ele usou essas experiências para crescer e obter uma compreensão ainda maior de suas forças e fraquezas, percebendo a verdade na afirmação de Napoleon Hill de que cada adversidade, falha e desgosto carregam com eles a semente de um benefício igual ou maior. Você não deve permitir que qualquer falha minimize sua confiança e o proíba de estabelecer seus pensamentos e ideias no caminho da realidade. Você não deve permitir que ela o consuma. Se você fizer isso, ela criará uma barreira impenetrável que se tornará mais forte do que você ou seus pensamentos. Em vez disso, aprenda com as experiências que não tiveram o resultado pretendido. Verifique o que deu errado e o que pode ser feito para evitar repetir isso conforme você avança. Quando você consegue observar suas falhas objetivamente, você vê que presente elas realmente são, e você é capaz de aproveitá-las como uma oportunidade de obter o entendimento que melhorará a possibilidade de seus sucessos futuros. A semente de um benefício igual ou maior, então poderá crescer. Quanto mais você permitir que ela cresça, mais forte se tornará. Ela acabará se tornando maior e mais forte do que a falha inicial de onde brotou. Esse processo torna-se mais fácil quando você adota o conceito de Richard da capacidade de percepção do homem. Você poderá elevar-se para um nível de 3.000 metros e ver a sua vida como um mapa que é. Você pode rastrear suas falhas e sucessos, ver os desvios que estagnaram o seu progresso ou o levaram para longe do objetivo pretendido, bem como as etapas que o aproximaram dele. Então, com maior certeza, você pode corrigir seu caminho e voltar para o caminho do destino desejado, a transformação de seus pensamentos em realidade. E, como tantas jornadas que realizamos na vida, esta excederá suas expectativas. As palestras TED são um exemplo perfeito que começou com uma ideia para criar uma convergência entre tecnologia, entretenimento e indústrias de design e se tornou uma sensação mundial. Não foram utilizados anúncios ou divulgação para ajudá-lo a crescer. Seu sucesso cresceu a partir de uma observação que plantou uma semente de pensamento. A partir daí, a semente floresceu em uma visão mais plenamente realizada e maior do que a concepção inicial. Simplifique para crescer. O sucesso de Richard não se baseia em ter ideias maiores e melhores do que as últimas. Em vez disso, ele simplifica suas ideias e pensamentos, subtraindo deles até serem reduzidos à sua forma mais básica. Como resultado, as jornadas de pensamentos para a realidade são completadas com menos desafios, complicações e possíveis dissuadores. Os pensamentos realmente se tornam realidade, todos os dias. Novos produtos e serviços, novas empresas, conceitos e descobertas. E eles seguem uma trajetória lógica do ponto A ao ponto B. Cada um de nós deve ter a capacidade de perceber essa trajetória, eliminar o que sufoca ou redireciona o nosso progresso e substituir
por pensamentos de perseverança, realização e sucesso. Isso é tão verdadeiro se você deseja iniciar um negócio, criar um programa de software ou transformar seu estado financeiro de pobreza em um de riqueza. Alguns chamam de mapa, enquanto outros chamam de plano. Seja lá como você o chame. Não complique tanto sua jornada ou deixe pensamentos de medo ou fracasso desviá-lo. Você, e somente você, está no controle total da sua jornada de sucesso. Comece controlando os pensamentos que o acompanham, prestando atenção aos passos que você toma ao longo do caminho e perceba aonde eles o conduzem. É através da questão esclarecida, não da perseguição cega, que, como Richard Saul Wurman, você abrirá o caminho para seu sucesso final. Capítulo 6. As origens do pensamento. Cuide de suas visões e de seus sonhos como se fossem as crianças de sua alma, os planos de suas conquistas finais. Napoleon Hill. A escrita de Quem Pensa Enriquece, O Legado, foi precedida por 20 anos de entrevistas com líderes corporativos e visionários que, até hoje, se encontram entre os empresários mais bem-sucedidos da história. Isolados e analisados em grande detalhe por Napoleon Hill, os segredos que os mestres revelaram continuam sendo altamente relevantes hoje, porque então, assim como agora, as origens de todos os êxitos podem ser atribuídas a uma coisa: o pensamento. Mas como você cria os pensamentos que levam a empreendimentos bem-sucedidos? Você precisa de um conceito de negócios para gerar ideias viáveis e trazê-las à realidade? Você sabe o que ou quem que finalmente determina onde deve refletir sobre seus pensamentos e onde seus pensamentos o levarão? Você precisa de uma base sólida na atividade ou você pode estar do lado de fora, olhando para dentro e criar uma visão que terá tanto impacto? Ao falar com os muitos empreendedores apresentados neste livro, ficou claro que a origem do pensamento é única para cada indivíduo. Algumas pessoas são naturalmente dotadas com a capacidade de ver as coisas de forma diferente. Outros são inventores criativos do pensamento, pessoas com imaginações vívidas, aqueles que não estão dispostos a aceitar que o status quo vá bastar, e aqueles que veem uma necessidade insatisfeita ou um problema não resolvido e encontram uma maneira de resolvê-lo. Mas há um ponto em que todos esses líderes concordam: o pensamento, por si, não determina o sucesso. É a ação tomada como resultado deste pensamento que cria resultados reais. Quando um pensamento acionável te atinge, você sabe disso. E pode acontecer a qualquer momento. Você poderia estar lendo um livro e ter uma ideia que o motiva a agir. Uma simples observação poderia gerar uma ideia que o inspira a agir. Às vezes, uma ótima ideia vem no meio da noite e atinge você de forma tão repentina e poderosa que você se afasta da cama e procura por um pedaço de papel e uma caneta para anotá-la, por medo de que ela se vá pela manhã. Para David Neeleman, cofundador das companhias aéreas WestJet e JetBlue, que agora está traçando território novo no Brasil com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, as melhores ideias duradouras vêm a ele em horário e local muito específicos. Eu penso nas coisas no chuveiro. Este é o meu momento. Eu penso nisso e não posso esperar para sair do chuveiro para fazer isso acontecer. Algumas das coisas que David fez acontecer
durante o curso de sua extraordinária carreira têm sido bastante surpreendentes, fato que ele atribui à sua forma única de olhar para o mundo. Como faço para passar de um pensamento a algo que se torna uma realidade? Eu não acho que seja sorte. Tenho muitas deficiências, mas tenho a capacidade de enfrentar uma situação e ver tudo completamente diferente. Dizer que pode ser feito de outra maneira e perguntar por que não pode ser feito de forma diferente. Então eu faço acontecer. As pessoas que trabalham com David muitas vezes dizem que ele parece simples. A resposta dele é tão simples. É tão simples quanto 1, 2, 3. Faça e faça. É a capacidade de criar algo em seu próprio cérebro. Você deve pensar em todos os aspectos e criá-lo em seu cérebro, talvez até em mais de 1000 aspectos diferentes. Você tem esta imagem em seu cérebro de alguma coisa. E você deve, de alguma forma, pintar esta imagem para investidores e pessoas que podem ajudar ou trabalhar para você. Você acredita nisso, e com a ajuda deles, você o criou. As pessoas me perguntam se estou surpreso com o sucesso da JetBlue, e eu digo que não. É exatamente como pensei que fosse acontecer. Se você está procurando um lema para motivá-lo durante o seu dia de trabalho, ou o seu próximo banho, a receita direta de David vale a pena tentar. Pense nisso. Pense nisso. Problema resolvido, faça-o acontecer. Prepare-se para os problemas. Planeje-se para o sucesso. É óbvio que não importa quão claro você possa imaginar um resultado ou quão determinado você seja para fazer acontecer. Você invariavelmente encontrará obstáculos na jornada da ideia à realidade. Como todos os grandes empresários, David acumulou um arsenal confiável de armas para ajudá-lo a combater e vencer os desafios que surgem à medida que persegue seus objetivos. Uma dessas armas é buscar ativamente mentores de seu passado e presente através de conhecimentos pessoais ou através de livros, cujo conselho, experiência e especialidade informam e inspiram seus próprios pensamentos e ações. Meu pai me ensinou, através da vida, a importância de tratar as pessoas igualmente, independentemente do prestígio. Eu tive mentores e muita gente que me inspirou a fazer melhor e a ser melhor. Outra é sempre procurar uma maneira de simplificar uma situação desafiadora, ao invés de complicá-la mais. A eficácia desta abordagem é ilustrada na forma como David lidou com uma questão que se apresentou à Azul Airlines. Tivemos 128 aviões que passaram a noite em 100 cidades diferentes. Em 1% do tempo, haverá um problema mecânico em um avião. Como a única companhia aérea que atende 60 dessas cidades, precisamos descobrir como obter peças para reparar e manter nossos aviões. Tivemos problemas de logística e de perícia. Compramos um avião pequeno e privado e o reconstruímos como um avião fretado que também serve como avião mecânico. Nós o tripulamos com 2 técnicos experientes que voam de noite e servem como nossos centros de excelência, indo aos aviões e reparando-os, em vez de ter mecânicos em todas as cidades. Estamos trazendo Maomé para a montanha e não o contrário. O desejo também é uma chave que mantém David progredindo em direção a seus objetivos, apesar dos obstáculos. Ele não persegue objetivos que ele não esteja investindo intensamente para alcançar. E essa paixão o ajuda a manter seus olhos no prêmio, independentemente das barreiras que possam surgir ao longo do caminho. Como ele diz, o desafio é grande, mas a oportunidade é maior. David também acredita no papel de sua fé na formação de sua capacidade de acreditar em seus pensamentos e ideias no grau necessário para superar os obstáculos que possam atrapalhar seu sucesso.
Minha religião e princípios cristãos desempenham um papel importante. Eu acho que algumas pessoas tendem a olhar para tudo sob uma perspectiva unidimensional. Quando você acredita que existem outras dimensões, você pode olhar para ela sob uma perspectiva eterna. Se um negócio falhar sob essa perspectiva, no esquema eterno, isso não significa nada. Existem argumentos sobre Deus e se ele existe, mas eu acredito que existam outras dimensões. Acho que quando voltamos para a analogia da fé, sempre dizemos: reze como se tudo dependesse de Deus e funcionasse como se tudo dependesse de você. Você precisa se levantar e fazer acontecer. Tão crítica quanto desenvolver um plano para vencer desafios é a capacidade de aprender com eles quando eles conseguem o melhor de vocês. É uma das características de todas as grandes histórias de sucesso. E a história de David não é exceção. Quando eu estava com 20 e poucos anos, comecei uma pequena agência de viagens. Comecei com absolutamente nada e estava tentando vender timeshares, mas não estavam vendendo, então eu estava alugando. Depois comecei a incluir passagens aéreas com ele. Eu estava ganhando dinheiro e contratei pessoas para me ajudar. A vida era boa, mas de repente recebi um telefonema da companhia aérea com a qual eu estava trabalhando e me disseram que estavam falindo. Eu tinha clientes que tinham bilhetes pré-pagos e não pude devolvê-los, então minha empresa faliu. Para alguns, teria sido um revés de fim de carreira. David escolheu abraçá-lo como uma poderosa oportunidade de aprendizagem que lhe permitiu avançar mais inteligente, mais sábio e mais bem preparado. Aquele momento foi de certa depressão. A partir daquele minuto, nunca mais confiei em ninguém. Começamos a JetBlue, mas arrecadamos dinheiro para isto. Eu não queria arriscar de novo e ter que confiar em alguém. Visão mais colaboração. Você precisa de uma educação formal para ser bem-sucedido e fazer a diferença? É necessário que você acumule experiência significativa em uma determinada área, a fim de criar o tipo de pensamento que vai gerar sucesso nesta área em um nível elevado. Na verdade, alguns dos maiores sucessos de todos os tempos, dentre eles o de David, também foram alcançados sem isso. Eu tenho um diploma de ensino médio e o de doutor honoris causa honorário, mas nada entre eles. Eu também tenho 9 filhos e 5 são formados. Eu sou um grande defensor da educação e acho que uma das grandes diferenças entre o nosso país e os outros é o acesso e a capacidade de obter uma educação. Isso muda a vida das pessoas. Eu amo a educação e estou profundamente envolvido nela, mas não tenho diploma universitário. Ele também ergueu 3 companhias aéreas bem-sucedidas, embora não seja piloto e nunca tenha pilotado um avião. Ele descobriu que trabalhar de baixo para cima e conhecer o setor e seus vários negócios não era necessário. A capacidade de originar pensamento e agir, atravessar e superar os desafios o ajudou a criar suas visões. A viagem sem bilhetes foi uma dessas ideias. Eu observei que eram necessárias cópias físicas de bilhetes para aluguel de carros e viagem de avião. Os bilhetes eram como instrumentos inegociáveis. Se você os perdesse, estaria com problemas. Enquanto eu observava as salas repletas de pessoas cheias de bilhetes, um dos nossos funcionários perguntou por que não enviávamos um código de barras em vez de bilhetes. A ideia de que poderíamos simplesmente enviar um número de confirmação veio então a mim. Mas não tínhamos um banco de dados ou sistema para fazer isso funcionar. Então coloquei o meu parceiro para trabalhar e lhe pedi para criar um banco de dados para isso. Como incentivo, comprei-lhe um novo Jeep. Como Trey Urban, David também descobriu cedo que a capacidade de criar sucesso depende da ajuda dos outros. Ele pede ideias e conselhos de pessoas que possuem conhecimentos que ele não tem
e sabe que o seu sucesso não seria possível sem elas. Eu não poderia ter ido ao Brasil e aberto uma companhia aérea sozinho. Escolhi pessoalmente pessoas em todas as áreas: finanças, promoções, marketing, gestão, manutenção, treinamento de piloto, etc. E ofereci-lhes as ações do fundador para me ajudar a erguer a empresa. Sem esse apoio, eu teria mais ações da empresa, mas eu não teria tido nada tão valioso ou tão grande que uma empresa precisa. Ao trabalhar e colaborar com pessoas e compartilhar a história de sua visão, outras irão embarcar e ajudá-lo. Se é uma ideia ótima e bem pensada, as pessoas irão adotar um caminho para apoiá-lo, seja com seu talento, tempo ou dinheiro, aumentando o sucesso delas e o seu no processo. O caminho para verdadeiras riquezas. Muitas pessoas ouvem o título "Quem pensa enriquece, o legado" e imediatamente o relacionam à ideia de adquirir riqueza material. E inúmeros seguidores da filosofia de Hill fizeram exatamente isso. No entanto, curiosamente, Napoleon Hill não dedica muito tempo em seu livro à realização financeira. Para Hill, riqueza tem um significado diferente, ou, no mínimo, muito mais amplo. As riquezas, no contexto da filosofia de Hill, são a abundância de recompensas que inevitavelmente aparecem quando você aproveita e ativa seus pensamentos para alcançar seus objetivos. Eles não são o objetivo em si. Através de sua abordagem ao trabalho e à vida, David Neeleman tornou-se rico no sentido mais verdadeiro do termo, como Hill quis dizer. A JetBlue e a Azul geraram uma enorme riqueza financeira para ele, tanto que ele não precisa mais trabalhar. Contudo, ele trabalha, não pelo dinheiro, mas pela oportunidade de ajudar os outros. A minha definição de riqueza é felicidade e trazer felicidade para outras pessoas. Riqueza para mim significa criar uma empresa que mude a maior parte das vidas possíveis e faça do mundo um lugar melhor. Isso é o que inspira David, o que estimula sua mente a continuar gerando grandes pensamentos e o que o mantém motivado para manifestar esses pensamentos através de ações. Pensamentos virão e irão. Negócios e setores inteiros virão e irão. Motivação e desejo são o que, em última instância, determinam o sucesso e inspiram empreendedores a gerar novos objetivos e a agir em sua direção. Como David, quando você define o seu porquê, o como aparecerá através da inspiração, fé e colaboração, assim como as riquezas, de todos os tipos. Capítulo 7. Emoções eficazes. É preciso casar os sentimentos com as crenças e ideias. Esta é, provavelmente, a única maneira de alcançar uma medida de harmonia na vida de alguém. Napoleon Hill. A mente tem uma incrível capacidade de armazenar, processar e dar origem a nossos pensamentos e experiências. Mas há uma parte dela que pode anular nossos desejos e esforços: o subconsciente. Esta é a parte do cérebro que nos protege. Ele lembra tudo o que nos causou dor ou arrependimento e traz essa informação à tona quando estamos prestes a enfrentar uma experiência semelhante. Por exemplo, se você queimou sua mão ao tocar um fogão quando criança, seu subconsciente lembra-se da dor deste incidente. Sempre que você chegar perto de um fogão ou de qualquer coisa quente, ele recupera essa experiência e a traz para a sua consciência, em um esforço de protegê-lo e evitar passar pela mesma dor. O subconsciente também afasta a dor emocional,
arrependimento, constrangimento e vergonha. É por isso que quando falhamos em alguma coisa, ficamos relutantes em tentar novamente. O subconsciente puxa a memória e a usa para evitar que experimentemos outro fracasso e, portanto, as sensações associadas a ele. Enquanto as emoções têm o poder de diminuir o nosso avanço e impactar negativamente as nossas chances de sucesso, elas também podem adicionar força e impulso ao seu desejo de transformar seus pensamentos em realidade, quando você enfrenta desafios, opositores e dúvidas internas. São os nossos sentimentos que nos impedem de desistir e ceder, mesmo quando o subconsciente nos lembra de que podemos falhar. Na verdade, elas são um combustível que nos motiva a continuar buscando o que queremos. Positivas ou negativas, suas emoções têm uma influência significativa em seus resultados. Quanto mais forte a emoção, maior a influência. E quanto mais consciente e no controle de suas emoções você está, mais poder você tem sobre exatamente o que os efeitos dela terão e se eles o aproximarão ou distanciarão de seus objetivos. Um empreendedor de alto nível que dominou a arte de transformar seus sentimentos negativos em positivos é Dave McKeans, fundador da Pierre Webb e Cranberry. Ele é uma testemunha do papel que as emoções desempenham praticamente em todos os aspectos do empreendedorismo e um fantástico exemplo de como usar as emoções a seu favor ao invés de ser controlado por elas. Sua história é fascinante. Da raiva à realização. As emoções estavam no centro da resposta de Dave à pergunta: como um empresário pode saber se uma ideia é viável e terá chance de sucesso? Elas também são um tema comum na criação dos pensamentos dele e do modelo de negócios que ele empregou. No caso da PR Webb, eu estava com raiva. Eu tinha enviado um comunicado à imprensa para uma empresa e ninguém se importou. Era 1995 e meu comunicado à imprensa não moveu uma agulha. Então comecei a PR Webb. Eu não tinha recursos. Eu usei o que tinha. Meu investimento total foi meu tempo e 2 semanas de programação inicial. Eu também não tinha um modelo de negócios. Nos primeiros 3 ou 4 anos, não sabia como cobrar as pessoas. Eu dizia a elas: se você quiser me enviar dinheiro para fazer um comunicado à imprensa, envie. Tudo foi baseado em doações voluntárias. No final do primeiro ano, foram $80 mil. No segundo ano, foram $1.600.000. Eu nem estava cobrando as pessoas. Era dinheiro entrando. Quando você obtém esse tipo de negócio baseado em doação, você tem certa obrigação de encantar o cliente. Raiva e encanto. 2 emoções poderosas de ambos os extremos do espectro, que Dave foi capaz de explorar e utilizar de diferentes formas para criar um negócio bem-sucedido enorme, apesar de não possuir recursos, sem grandes investimentos e sem modelo comercial. É importante notar que o encantamento a que Dave se refere não é dele, mas sim do cliente. Ele pode não ter tido experiência prática, mas ele tinha uma compreensão nata do papel crítico que as emoções desempenham no processo de tomada de decisão das pessoas. Ele sabia que, se ele conduzisse os negócios de uma maneira que criasse uma conexão emocional positiva com os clientes, se eles ficassem encantados com sua experiência e resultados, o sucesso seguiria, e ele certamente o fez. Uma coisa que os principais líderes do pensamento entenderam há um século é que o maior sucesso não vem de cortar caminho ou fazer o mínimo do que deve ser feito. O que sempre destacou os grandes, é a vontade deles de ir além.
percorrer um caminho maior. O foco inicial de Dave em encantar clientes rapidamente se tornou um componente fundamental da cultura da PR Web. Contratamos um homem cujo trabalho era chegar e certificar-se de que o cliente estava feliz. Além disso, cada editor tinha que enviar pelo menos 10 cartões postais escritos à mão, por dia, agradecendo aos clientes. Ao encantar as pessoas, a PR Web foi além, não apenas na ocasião, mas como parte do seu procedimento operacional padrão. Como resultado, a empresa desenvolveu não só uma reputação poderosa, mas um forte segmento de clientes extremamente leais. À medida que o negócio ganhava impulso, a fidelidade do cliente era nutrida e mantida através do compromisso de Dave com a inovação contínua, que se tornou outro componente vital do crescimento da empresa. Novamente, Dave não tinha nenhuma experiência nesta área. No entanto, ele explicou que tinha bons conselhos. Paul Allen me disse que se você não divulgar um comunicado à imprensa por mês, você não está no negócio. Se você não está anunciando que o seu cliente está fazendo algo todo mês, você não tem nenhum impulso. Eu levei isso muito a sério e me certifiquei de que a cada 4 ou 6 semanas lançaríamos algo novo. Também incorporei nossos usuários mais fortes e os transformei em nossos grandes advogados. Nós os recebíamos em uma teleconferência e visualizávamos o produto, e eles levavam minha mensagem adiante. Eles eram leais até o fim. Muitas pessoas perdem tempo para adquirir um novo cliente, mas não passam tempo suficiente para manter e reter seus clientes existentes. Empresas bem-sucedidas como a PR Web sabem que é mais econômico manter clientes existentes do que perder tempo e recursos tentando continuamente adquirir novos. Um negócio que não tenha clientes fiéis terá uma vida curta. Nas palavras do Dr. Hill, a falta de lealdade é uma das principais causas do fracasso em cada caminhada da vida. A PR Web criou o tipo de lealdade que praticamente garante o sucesso, ao estabelecer uma conexão emocional positiva com clientes no início e depois encontrar maneiras inovadoras para mantê-los voltando a experimentar novos serviços que estão sendo oferecidos. Medo como combustível. Embarcar em um empreendimento comercial de qualquer tipo, ainda mais um não familiar e não convencional, como a PR Web era na época, é inerentemente arriscado e naturalmente induz uma certa quantidade de medo. Dave não estava imune a esse medo, mas isso não o impediu de lançar o PR Web apenas 2 semanas depois de começar a construí-lo. A paralisia da análise vem do medo. Sempre que sinto medo, cavo um pouco mais fundo, porque é aí que a oportunidade está. Todo mundo tem o mesmo medo. Com a Cranberry, aprendi que o Google News estava fazendo o mesmo e pensei que havia perdido minha oportunidade. Eu olhei as estatísticas e percebi que o Google não importava. Então, o medo foi um fator, mas neste caso, positivo. De acordo com Dave, quanto maior a quantidade de medo, maior a oportunidade. De fato, ele usa o medo como um sinal de que sua ideia tem um mérito real e grande potencial. Uma atitude que remete à declaração de Napoleon Hill há quase um século. O medo é a fé em marcha ré. O fundamento sobre o qual a fé e o medo repousam é a crença em algo. O medo não foi um impedimento depois que Dave vendeu a PR Web e estava procurando outra oportunidade. Foi quando ele fundou a Cranberry, seu segundo negócio muito bem sucedido. Eu fiquei fora por alguns anos e estava procurando um retorno ao espaço de imprensa. Depois de trabalhar um pouco, decidi que não havia oportunidade e que ela havia seguido seu curso.
Minha principal razão para existir era criar oportunidades de desvio de mídia, onde não precisávamos confiar nela para levar uma mensagem para o cliente. Nós agora estamos contratando jornalistas para entrevistar clientes e escrever histórias. Então, direcionamos o foco para essa história e a comercializamos. Somos comerciantes de notícias. Foi mais uma incursão em um território inexplorado e outro muito bem sucedido, graças à fórmula já comprovada por Dave de encontrar uma necessidade ainda não satisfeita, oferecendo algo melhor ou diferente do que já está disponível, e a entregando de tal forma que o cliente pagará por isso com prazer, mesmo que ele não precise. Quais são as emoções que cercam seus sonhos e objetivos? Positivas ou negativas, podem afetar seus pensamentos e, consequentemente, seus resultados de maneira profunda. Cultive a capacidade de reconhecer suas emoções, assumir o controle delas e as direcione para ações positivas e produtivas que o aproximem da conquista de seus objetivos. Capítulo 8. Conquistando a montanha. Não existem limitações para a mente, exceto aquelas que reconhecemos. Napoleon Hill. Assim como Dave McInnes se propôs a fazer algo que ele nunca tinha feito antes e conseguir subir ao topo sem recursos ou experiências, Werner Berger esteve no pé da montanha, desafiou ótimas oportunidades e chegou ao topo, tanto figurativa como literalmente. A partir de seus humildes começos em uma casa de fazenda de 3/4, sem eletricidade ou água corrente, Werner tornou-se consultor internacional de liderança corporativa e fundador e presidente da Strategic Results International, que se concentra na criação de vibrantes ambientes colaborativos. Ele também é um especialista em potencial humano. Suas realizações e feitos são muitos, e nem o menor deles mantém o recorde de pessoa mais velha na Terra a ter escalado o pico mais alto em cada um dos 7 continentes do mundo. Como se verifica, o mesmo conjunto de princípios permitiu que ele escalasse tais alturas tanto na Terra quanto nos negócios. Tudo começa com atitude. Ao se preparar para escalar uma montanha, Werner tem um conjunto de objetivos muito claros e convincentes. Eu conheço a consequência das minhas ações, o custo de fazer e não fazer. A montanha se importa se eu me esforcei muito para ficar em forma? Não. Apenas os meus companheiros de equipe e eu. Depois de anos treinando, não tenho a mesma paixão por malhar. E daí? A montanha não se importa. A única pergunta, desejo chegar ao topo e voltar em segurança? Eu decido. Enquanto as recompensas percebidas, emocionais, espirituais e ou financeiras superarem o custo pessoal, não me dou nenhuma opção. Malho ou saio da missão. É realmente simples assim. Faça ou não faça. Você escolhe. Infelizmente, tenho experiência com muitos que disseram eu escolho fazer e então não fazem nada. Isso me entristece, já que eles apenas se enganam. É perfeitamente normal não fazer. Não é legal dizer sim e depois não fazer. Você é ou não é a sua palavra. Eu também aprendi que no momento em que realmente sigo a minha palavra, a minha vida muda. O que acontece é uma mudança no ser. Eu encorajo, rezo e desafio todos a entrarem nesta declaração de mudança de vida. É uma decisão que leva uma fração de segundo e transforma tudo. A ideia de escalar o pico mais alto em cada continente é tão desafiadora que poucos tentariam. Ainda menos o completariam, achando a tarefa muito difícil e monumental, e desistindo de maneira muito fácil e conveniente. Tais objetivos exigem uma tremenda preparação e condicionamento mental,
o mesmo tipo de condicionamento que se deve seguir para conseguir qualquer objetivo. Dr. Hill diz: uma das principais fraquezas da humanidade é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Werner certamente teve ampla oportunidade de desistir de seus objetivos, porque pareciam muito impossíveis de se alcançar. Mas ele não o fez. O que o manteve motivado e determinado foi uma atitude positiva de que ele não aceitava desistir, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Ele diz que, a partir de sua experiência nas montanhas do mundo, concluiu que a atitude é tudo, como se refere a uma escalada agradável e bem-sucedida. Suas 3 tentativas de alcançar o topo do Denali, Monte McKinley, são um excelente exemplo disso. Na minha primeira tentativa, uma mulher da Inglaterra fazia parte do nosso pequeno grupo. Seu motivo para estar na montanha era provar aos seus parceiros do banco que ela poderia manter sua posição contra os meninos. Não é uma boa razão para estar em uma montanha que já tirou mais de 120 vidas. Em uma ocasião, quando nos aproximamos de uma seção íngreme da subida, ela deixou escapar uma bobagem e disse: "Nós temos que escalar isso?" Meu pensamento foi: sim, por isso estamos aqui, não é? Desnecessário dizer que ela abandonou a metade da nossa aventura de 24 dias. Nós também não chegamos ao topo, já que literalmente fomos expulsos da montanha a apenas 60 metros verticais abaixo do cume, por ventos de alta velocidade, rajadas e nuvens que começaram a ofuscar o terreno. Nós escapamos de ficarmos presos no alto e voltamos para o acampamento, que ficava aproximadamente 900 metros abaixo, pouco antes da meia-noite. Na segunda vez, ficamos presos no mesmo acampamento no alto. Dessa vez, o grupo era maior. Inesperadamente, uma nevasca se aproximou e atingia nossas barracas, despejando toneladas de neve sobre nós por 9 dias. Na ocasião, tivemos que levantar mais de uma vez por noite para tirar a neve das nossas tendas em colapso. Durante o dia, reforçamos cada barraca construindo 2 paredes de bloco de neve ao redor de cada cerco, para em breve, novamente tudo ser levado pelos ventos punitivos. Dentro de nossa equipe, tivemos alguns sentimentos muito contraditórios sobre a situação. Alguns atacaram as tarefas com energia e vigor. Criaram esculturas de neve em condições brancas. Jogaram jogos competitivos. Escreveram ou leram em nossos enclaves nevados. Enquanto outros desesperadamente desejavam estar em outro lugar. No dia 5, um grave estado de letargia se estabeleceu no último grupo, até o ponto de preocupação real. Eles ficaram pálidos, mostraram sinais de doença de altitude e quase não se arriscaram a sair de seus sacos de dormir. Tudo o que eles podiam pensar era no calor e na segurança do lar, enquanto o resto de nós estava rezando para uma pausa no tempo e a última chance no topo. Em vez disso, os deuses do clima nos apresentaram uma pequena janela do tempo, apenas o suficiente para escapar. Essas situações ensinaram a Werner 2 lições importantes. Escolhemos estar nesta montanha. Devemos esperar adversidades potenciais. Quando a adversidade ocorreu, tivemos a opção de pensar de forma neutra ou negativa sobre isso. Os pensamentos neutros permitiram ações positivas, enquanto que os negativos levaram a sentimentos negativos. Esses sentimentos culminaram em comportamentos adversos e, claro, deterioração física, mental e emocional. Eles também consolidaram, na mente de Werner, a correlação essencial entre atitude e resultados. Mude sua atitude, mude seus resultados, mude sua vida. A escalada nunca acaba. Sem dúvida,
Werner é uma pessoa ativa. Suas realizações físicas seriam surpreendentes, mesmo para um homem muito mais jovem. O progresso que ele fez de sua infância e vida ao sucesso que ganhou nos negócios assumiu um grande compromisso, atenção e tempo. Esses feitos não vêm facilmente. Você não pode ser um espectador do seu próprio sucesso. Com tanta atividade, progresso e envolvimento em seus objetivos, é fácil entender por que Werner teve dificuldade quando vendeu sua empresa. Aos 43 anos, vendi a empresa, aparentemente aposentado, e logo morri, isto é, no sentido emocional. Veja, eu tinha me afastado, e não em direção a alguma coisa. Um ano depois, perdi a riqueza da nossa família. Primeiro por causa de uma taxa de hipoteca de 18% e depois por causa da queda do mercado de ações de 1981. Enquanto isso, a minha ex tinha iniciado o seu próprio negócio bem-sucedido quando eu me transformei no dono de casa. Não demorou muito para que a síndrome da dona de casa surgisse, fazendo a mesma coisa, repetidamente em um ciclo sem fim de não apreciação e não realização. 2 anos depois, eu estava uma pilha de nervos, assumindo os trabalhos mais mundanos para simplesmente sair da casa. Eu tinha que encontrar algo desafiador, algo para me inspirar. Demorou mais 2 anos para a próxima descoberta de Werner chegar. Tive a oportunidade de me juntar a um grupo de consultoria que se tornou minha salvação. Como louco, estudei módulos de treinamento funcional e habilidades interpessoais, projetados pela Wilson Learning Corporation. Aproveitei todas as minhas experiências passadas como dono da empresa e chefe de cozinha e lavador de garrafa, e gradualmente montei uma base de clientes confiantes. Eu me formei em consultoria de atendimento ao cliente, para venda consultiva, excelência gerencial, liderança de alto nível e, finalmente, formando treinadores em 13 diferentes tecnologias. Depois de 4 anos, eu me encontrei. Gradualmente, esse grupo de 9 consultores altamente eficientes e independentes diminuiu até eu ser o último a sair. Eu estava envolvido em muitos negócios e ainda estava esperando por um milagre. 3 meses depois, a empresa declarou falência. Eu estava na fase final de um divórcio e perdi quase $1 milhão de negócios, mas meu bem-estar emocional e minha vida raramente foram melhores. Em 1982, participei do EST, curso cujo objetivo era trazer à tona ideias de transformação, responsabilidade e possibilidade, de Werner Erhard. O facilitador nos pediu para pensarmos em 3 coisas que gostaríamos de fazer antes de morrermos, algo que provavelmente nunca faríamos. O filme Antes de Partir ainda não tinha nos fornecido esses nomes. O que veio à mente foi escalar os montes Kilimanjaro e Matterhorn e caminhar até o acampamento base do Monte Everest. 2 anos depois, meu filho aventureiro Paul me pediu para ir ao acampamento base do Everest. Eu aceitei, e em 1992 nos encontramos na magnificência do Himalaia, Nepal. Ali surgiu um novo caso de amor, ou paixão. Mais uma vez, lembrei-me da magnificência de toda a criação e, com admiração e humildade, inclinei-me para a varinha mágica do Criador. Desde então, me tornei a pessoa mais velha da Terra a ter escalado o ponto mais alto de cada um dos 7 continentes, incluído o Monte Everest. Estive no topo do Kilimanjaro 4 vezes e continuo a liderar expedições transformacionais de liderança para lugares remotos e mágicos. Werner dominou a arte da perseverança contra as probabilidades. Ao longo de sua vida, ele teve que se reinventar para atingir seus objetivos. Não é uma pequena coincidência que ele tenha sido homenageado com o primeiro prêmio Life Reimagined.
Como Dave McKynes, ele reconhece que houve momentos em que ele estava realmente com medo, mas não permitiu que esse medo atrapalhasse o seu objetivo. Ele simplesmente continuou. O medo não tem desempenhado um papel na minha escalada. E isso não significa que eu nunca tenha medo, apesar de esconder meu medo, especialmente de mim mesmo. Durante anos, me permiti ser consciente de mim mesmo, na verdade, inconsciente, desejando ser invisível. Eu não tinha percepção de mim mesmo. Eu me percebia tímido, nunca fiz ideia que isso era simplesmente uma condição da minha mente e eu não reconhecendo quem eu sou. Em retrospecto, ainda me pergunto, como alguém pode não ter a sensação da verdadeira magnificência de si? Em última análise, isso é tudo o que existe na vida. Nas montanhas, são esperadas situações inesperadas. Nesses momentos, a única questão é: o que precisa ser feito agora? É sempre sobre o que vem depois e nunca sobre pobre de mim. Simplesmente não há tempo para isso. Nenhuma recompensa. Embora seja verdade em muitas circunstâncias, especialmente nas montanhas, essa força de caráter pode me evadir em situações interpessoais. Minha tendência é ainda lutar ou fugir, e contrariando ambas, chego de volta ao meu compromisso de ser minha palavra, mesmo no espelho. À vista do topo. Atitude, ação e compromisso. Ao ouvir Werner contar os altos e baixos, desafios e vitórias de sua vida, esses são os traços de caráter que transparecem. Eles são os traços que o ajudaram a subir na vida, contra as adversidades, e o que o capacitou para transformar seus pensamentos em realidade e suas ideias em prêmios. No entanto, para Werner, como para muitos de nossos outros empresários, o sucesso não é apenas uma conquista, um prêmio ou um título. É definido pela maneira que ele vive. Simplesmente, o sucesso é ter sua saúde, amar sua vida e as pessoas que o rodeiam e aproveitar as contribuições que você está oferecendo ao mundo. A isso, gostaria de acrescentar: liberdade para fazer o que você ama e ter dinheiro suficiente para sustentar isso. Tendo conquistado o sucesso pessoal e profissional, alguém pensaria que não sobraram muitos objetivos na lista de desejos de Werner. Mas, para esse executor e realizador, o horizonte está sempre em expansão. Sua próxima busca? Lançar uma iniciativa global de paz. Enfim, ele quer ser lembrado por mais do que os registros que ele estabeleceu. Ele quer fazer a diferença no mundo. Quero que sejamos lembrados como instigadores, que levaram a uma mudança global no pensamento e um acolhimento de todos os conflitos, sendo resolvidos através da boa vontade e colaboração. Não podemos continuar vivendo em um mundo cão, onde reina a competição, diferenças religiosas que levam à licença para matar, a pobreza sendo exacerbada pelo gasto injustificável com armas e danos ambientais sendo impostos em nome do progresso, e então esperar um futuro feliz e próspero. Solicitado a oferecer algumas palavras de sabedoria para outros aspirantes a empresários e aventureiros, Werner compartilhou sua convicção de que o sucesso em qualquer coisa, grande ou pequena, é possível para qualquer um, mas exige uma verdadeira interdependência entre famílias, amigos, relações comerciais, sociedades e nações. Em outras palavras, independentemente da montanha que você possa escalar na vida, haverá momentos em que você precisará alcançar e ajudar alguém no caminho, e outros quando você precisar de alguém para lhe dar a força mental ou física para chegar ao topo. Basta lembrar que, enquanto você tiver uma atitude positiva e estender esta atitude para fora, não importa como você dá o próximo passo. O objetivo é seguir em movimento,
um passo de cada vez. Capítulo 9. Silenciando os críticos. Coloque seu pé sobre o pescoço do medo da crítica, chegando a uma decisão de não se preocupar com o que as outras pessoas pensam, fazem ou dizem. Napoleon Hill. O medo é uma palavra de 4 letras que pode ter um impacto devastador em um negócio. No entanto, um certo nível de medo é saudável. Isso nos impede de desperdiçar dinheiro com ideias pobres. Às vezes, nos faz voltar e examinar nossos motivos, propósitos e planejar mais de perto para avaliar se estamos dispostos a assumir o risco. Uma dose saudável de medo pode realmente nos ajudar a tomar decisões melhores. Mas como o medo afeta as pessoas que entram em território inexplorado e aqueles que foram pioneiros no desconhecido para aspirar aos seus sonhos e objetivos? Vamos voltar para a época dos anos 1940. A Segunda Guerra Mundial dominou as notícias e milhões de homens se registraram para o recrutamento. Na mesma década, o McDonald's abriu seu primeiro restaurante em San Bernardino, Califórnia. A Jeep e o Super-Homem também fizeram sua estreia. O Sal Morton entrou em nossas cozinhas e os pneus de borracha sintética foram introduzidos em nossos carros. O computador Mark I foi inventado em 1944, seguido do primeiro computador digital eletrônico em 1946. O físico Harold Lyons construiu o primeiro relógio atômico do mundo e, no lado mais leve, aprendemos que todos amam um Slink, brinquedo tipo mola preguiçosa, e como a Silly Putty, massinha de modelar, pode